Fala aí, pessoal, beleza? Professora Mariana Bruce na área do Colégio Francisco de Assis para mais uma aula de filosofia. Vamos nessa? Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar com o sistema filosófico de Karl Marx. Mas para a gente entender a proposta do Marx do materialismo histórico e dialético, nós vamos voltar em alguns pontos principais do sistema filosófico de Friedrich Hegel, que a gente estudou na aula passada. Hegel é um filósofo extremamente complexo. A gente deu uma sintetizada aqui, mas a gente passou longe de alcançar aí a totalidade das suas contribuições para o sistema filosófico, né? Para a filosofia de forma geral. Aqui eu vou querer focar com vocês mais os aspectos da dialética hegeliana, porque esse vai ser o principal ponto de diálogo com Marx e toda a sua elaboração a respeito do materialismo histórico dialético na sequência. Então vamos retomar alguns aspectos do Hegel e, na sequência, falar um pouquinho também sobre Marx. Então, o Hegel, ele elabora um sistema metafísico. Isso significa que toda a elaboração filosófica tratada por ele diz respeito ao campo das ideias. Ele é considerado um idealista, justamente porque, para ele, o processo dialético é um processo metafísico, para além da física, para além da realidade material. Ele vai analisar isso do ponto de vista das ideias, compreendendo que são as ideias que movem o mundo, que transformam a realidade. E as ideias se constroem a partir dessa força motora que ele define como dialética. Na realidade, ele pega emprestado o conceito de Heráclito de Éfeso, que é um filósofo pré-socrático, e traz aí um revestimento moderno para o conceito com outros desdobramentos. Então, não vou me ater tanto aos detalhes do pensamento hegeliano, mas é muito importante a compreensão desse movimento da dialética. O que é a dialética? A dialética ela é um processo de transformação. É um sistema que vai reunir o ser, aquilo que é, as coisas do jeito que são, e aquilo que elas vão se tornar, o devir. Então, é uma composição entre o ser e o devir, nesse processo permanente de transformação. Então, como é que isso funciona? Por exemplo, a gente tem algo que é, né, afirmativo, uma tese. Essa tese imediatamente gera uma contradição, ela é contradita, né? Então, vai haver uma antitese, uma antítese. É esse conflito entre a afirmação e a contradição, esse choque que gera uma síntese, que é uma nova tese. Então, a tese se confunde com a antitese, esse conflito. Nesse conflito, elas se tornam uma coisa nova. E essa coisa nova gera sua contradição, que gera uma nova síntese, que gera uma coisa nova, que gera sua contradição, e assim a história vai evoluindo. O Hegel tinha uma percepção linear da história, né? Nesse campo que caminha para o progresso. Então, as ideias elas vão se sucedendo e cada síntese que surge é considerada mais evoluída do que as anteriores, porque carrega os acúmulos de tudo que já foi dito, de tudo que foi acumulado, né? Então, carrega os acúmulos de tudo que foi acumulado, ficou feio, mas vocês entenderam. Vai carregando um pouco de de tudo que veio antes daquela ideia. Então, ela é mais evoluído e assim por diante. Então, esse conflito de ideias, eu cheguei a dar aqui o exemplo do embate clássico da filosofia, por exemplo, entre racionalistas e empiristas. Então, você tem uma tese racionalista que pressupõe que a origem do conhecimento vem do campo das ideias.
Aí vão lá os empiristas, contradizem essa tese, né? Trazem uma antitese que é o empirismo, que vai falar, não, as ideias, na verdade, são oriundas dos sentidos, da realidade concreta, das experiências. Então, você tem o conflito do racionalismo com o empirismo. E aí, o que o Kant, por exemplo, vai fazer? Ele vai trazer uma terceira via, uma síntese, que vai carregar elementos da tese e da antitese. E aí ele formula uma coisa nova. E na sequência ele também vai sofrer uma contradição e assim por diante. E esse embate das ideias é o que vai transformando também a realidade. Então, esse sistema hegeliano é um sistema idealista, porque concentrado nesse campo mais abstrato, porém, esse campo abstrato, esse espírito absoluto que a gente está falando, que vai evoluindo, ele é também responsável pelas manifestações concretas da realidade. Então, a realidade acaba estando refém dessas ideias, né, do campo das ideias. Então, ele pensa isso tudo dentro de uma perspectiva de uma história universal que caminha nesse sentido evolutivo, beleza? Então, esse sistema hegeliano, ele vai caminhando nesse processo evolutivo e, para ele, assim, a expressão máxima da evolução desse espírito humano, desse espírito absoluto, é o Estado moderno oriundo da Revolução Francesa, que é pautado na razão, que é um Estado orientado pelos princípios racionais, a elaboração das leis, todo o processo de constituição desse Estado revolucionário burguês, de matriz liberal, ele é baseado, fundamentado no racionalismo, na razão. Então, isso seria a maior expressão desse processo evolutivo do campo das ideias. Beleza? Grosso modo, é mais ou menos essa dimensão aí dessa reflexão do Hegel que o Marx vai se apropriar e transformar. De que forma? Vocês estão vendo aqui na imagem, ele vai pegar o Hegel e vai virar de cabeça para baixo. O Marx é esse velhinho barbudo que está segurando o martelo, o Hegel está ali no quadro de cabeça para baixo, justamente para expressar esse movimento que o Marx vai fazer de pegar o sistema dialético hegeliano e aplicá-lo na materialidade do processo histórico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, tá escrito errado ali em cima o título, mas depois eu corrijo. O que isso quer dizer? Ele quer dizer justamente que esse processo de transformação permanente provocado pela dialética é um processo que na realidade se dá na concretude da vida, a partir do choque entre forças opostas, que o Marx vai definir como luta de classes, e é nessa disputa, nesse conflito que se dá na materialidade da vida que a história vai se dando. E os processos vão se sucedendo. Então, na realidade, se a gente observar, por exemplo, aqui esse esqueminha, o Marx ele vai trazer o componente histórico da luta material e concreta das classes sociais, compreendendo que não é o conflito das ideias, mas é o conflito real da luta de classes, aquilo que move a história num processo de transformação permanente. Deu para perceber, então, como é que ele inverte o Hegel? Como é que ele vai trazer esse sistema dialético para uma realidade materialista e histórica? Então, se vocês observarem, por exemplo, a história, você tem lá o feudalismo. Lá no feudalismo, você tinha a luta de classes entre a nobreza, que eram lá os reis, os aristocratas, o clero, e a burguesia comercial, os comerciantes, os artesãos. E aí você tem esse choque, né? A nobreza com toda a afirmação do seu projeto político, ideológico, com todo o seu ser, e você tem a antítese
que contradiz aquele lugar ali da nobreza de uma classe em ascensão que não se enquadrava naquele modelo e que começava a oferecer uma outra forma de enxergar e estar no mundo. Então, esse conflito vai gerar uma nova realidade, a realidade capitalista. E na realidade capitalista vai se constituir também uma nova oposição, uma nova contradição. Então você vai ter uma nova tese, que no caso vai ser ali a burguesia industrial, que vai alcançar esse poder a partir dos processos das revoluções burguesas, mas essa burguesia industrial sofre a sua antitese a partir do lugar dos proletariados. Eu brinco assim com antitese, a gente fala antítese, mas é justamente para reforçar essa contradição, esse paradoxo que se estabelece nesse choque, nesses conflitos, que é em si a força motora da história, que é a luta de classes. Então, no capitalismo, você vai ter essa oposição entre a burguesia e o proletariado. Então, a burguesia, com toda a afirmação desse modelo, desse modo de vida, desse modo de produção, dessa cultura, de todos os seus aspectos políticos, ideológicos, seus valores e tudo mais. Essa burguesia que é constituída pela classe empresarial, industrial, financeira, né, que são os donos dos meios de produção. E do outro lado você vai ter os proletariados, que são todos aqueles que vendem a sua força de trabalho, que são explorados por essa burguesia. Então, nesse choque, nesse conflito, nessa contradição, nessa luta de classes, você vai ter uma nova síntese. Essa nova síntese que o Marx, naquele momento, ali no século XIX, projetava para um futuro, era justamente uma nova síntese aonde esse proletariado que era oprimido pela burguesia, ele lideraria um processo revolucionário, resultaria ali numa nova tese, estabelecendo a ditadura do proletariado, eliminando as diferenças das classes sociais. E aí você teria o socialismo nesse contexto. E é desse choque também, desse processo de estabelecer a maioria, a força do proletariado na condução do processo histórico e a necessidade de se eliminar as diferenças de classe, nessa tensão, nesse conflito, é que o comunismo seria parido, digamos assim, que seria justamente uma realidade que termina com essa contradição, uma vez que consegue acabar, abolir com as classes sociais e esse conflito histórico que estrutura os processos, a materialidade, a realidade social ao longo dos anos, certo? Então, observem como na análise do Marx você tem aquele conceito de dialética, que é um conceito que remete a um processo de transformação permanente. Só que ele pega esse conceito de dialética, que era um conceito trabalhado de forma metafísica pelo Hegel, ou seja, era entendido no plano das ideias, esse conflito das ideias que acabavam repercutindo na realidade concreta. O Marx ele vai inverter isso e vai trazer a dialética para a materialidade, para a luta de classes e para o entendimento do processo histórico a partir dessa condição material da existência. Então, toda a análise marxista vai partir das condições materiais de existência e vai perceber como essa luta de classes expressa esse processo dialético e é o motor da história, beleza? A partir dessa análise materialista histórico-dialética, o Marx vai elaborar assim, um conjunto de reflexões sobre conceitos que definem essa realidade social, principalmente a realidade que ele se encontrava, que era a realidade do sistema capitalista. Então, ele vai utilizar o método do materialismo histórico dialético para compreender as relações econômicas estabelecidas no contexto do capitalismo. Ele vai conferir centralidade a essa luta de classes, ao conflito entre as classes sociais,
percebendo que no capitalismo esse conflito se dava principalmente entre a burguesia e o proletariado. E aí ele vai tentar entender o funcionamento desse sistema, desse modo de produção capitalista que favorece aos burgueses em detrimento da classe trabalhadora, da classe proletariada. E aí ele vai pensar e vai contribuir com vários conceitos assim que explicam o funcionamento do sistema capitalista. Ele vai falar sobre trabalho, ele vai falar como que é no trabalho, principalmente, que o homem se realiza e é ao mesmo tempo o lugar onde se opera a exploração de classe. Então, por exemplo, no sistema capitalista, o trabalho, que em tese deveria ser o espaço de realização do ser humano, que é o momento, o lugar onde ele coloca, investe sua criatividade, sua capacidade criativa de transformação da natureza, de produção, esse espaço que ele deveria se reconhecer naquele processo de transformação da natureza, na verdade, vai ser um espaço de exploração. E aí, esse trabalhador, no momento em que ele investe sua energia para transformar para o trabalho, ele vai ser alienado do produto desse trabalho. Então, por exemplo, quando um operário está lá numa fábrica fordista apertando um parafuso de uma parte de um carro, o carro que resulta do trabalho dele é completamente indiferente para a vida dele. Ele não se vê reconhecido no resultado do trabalho dele. Então, esse trabalhador é alienado. Ele não tem nem consciência de todo o processo produtivo, porque ele só é responsável por um pedacinho ali, só apertar um parafuso, e o resultado daquele trabalho tampouco é apropriado por ele. Ele não se vê naquele carro, né? Porque, enfim, é um processo fragmentado, é um processo em que ele está ali não pelo trabalho em si, mas porque ele precisa receber um salário para sobreviver. Então, tem vários aspectos que levam à alienação desse trabalhador. E essa alienação do resultado do trabalho gera também outros tipos de alienação, porque essa burguesia que está se colocando como classe dominante no contexto do capitalismo, ela vai operar em várias dimensões da vida para garantir esse sistema de dominação, inclusive do ponto de vista ideológico, cultural, entre outros aspectos. Então, a ideologia burguesa vai partir também de uma afirmação que supõe, por exemplo, um princípio básico da burguesia: somos todos iguais, um princípio liberal que está aí presente na Constituição e tudo mais. Somos todos iguais, mas todos temos direito à propriedade privada. Aí você se pega pensando assim, bom, todos temos direito à propriedade privada. E aí eu não tô falando da sua casa, do seu estojo, do seu relógio, não. Tô falando dos meios de produção da vida, que são os lugares mais estratégicos da produção da riqueza, de acúmulo de capital, por exemplo, a terra. A gente não vive sem comida, não é? Então, o controle sobre a terra é fundamental, o controle sobre as máquinas das indústrias é fundamental. E aí você tem o princípio liberal de que todos teriam direito à propriedade privada. Ora, se todos têm direito à propriedade privada, significa na realidade que se eu sou dona da terra, alguém necessariamente não vai ser. Porque ou a terra é comum, ou a terra é de alguém. A terra não vai ser de todo mundo, porque para eu ser dona de um pedaço de terra, outra pessoa não poderá ser. E é desse elemento aí que surge a diferença de classe, porque você vai ter aqueles que são donos da terra e que, portanto, são os donos do jogo, e aqueles que não são donos da terra, precisam trabalhar para receber um salário e vão ser submetidos e explorados por esses donos da terra. Então, a ideologia burguesa também gera esse processo de alienação quando, do ponto de vista ideológico, você, como proletariado, não entende, não enxerga que você é uma peça dentro desse sistema mais amplo de dominação. E aí você, como proletariado, às vezes compra esse discurso: não, somos todos iguais. Somos não. Tem aqueles que são donos dos meios de produção e tem aqueles que não são. E essa diferença estrutura o sistema capitalista.
Assim como outras diferenças que a gente poderia discutir, diferenças também de gênero, que também são estratégicas para a reprodução do capitalismo. Afinal de contas, o que seria o sistema capitalista sem o trabalho não remunerado das mulheres durante séculos na esfera doméstica, nos cuidados das crianças, das próximas gerações? Isso é uma discussão também. Também o sistema racista, né? Isso também foi fundamental na estruturação do sistema capitalista. A gente acha que, sistema capitalista, trabalhador, fábrica, salário. O sistema capitalista se estrutura com uma base escravocrata. E essa base escravocrata se estende até o século XIX. Então, quer dizer, até ontem havia um sistema escravocrata no mundo, não é isso? E, na verdade, o processo de abolição da escravidão não resulta no fim da exploração racista também de negros, negras e indígenas, povos originários em várias partes do mundo. Então, todas essas questões, elas são muito importantes para a gente compreender como esse sistema, como esse modo de produção capitalista funciona, no sentido de garantir a dominação dessa classe burguesa, a exploração do proletariado, a alienação desse proletariado do processo produtivo, do produto do seu trabalho, de uma ideologia própria. Se encrunha no proletariado fetiche da mercadoria, que é aquela ideia de que você vai ser feliz se você comprar os bens, a felicidade associada ao consumo da mercadoria. Não é a mercadoria pelo seu uso, mas é a mercadoria pelo seu valor simbólico. Então, assim, grosso modo, eu não quero ter um celular, eu quero ter um iPhone, né? Você tem toda uma questão que gira em torno dos produtos que vão para além do seu sentido mais pragmático de uso. Então, há todo um fetiche em torno daquilo, em que você vai ser feliz se você tiver aquele produto e tudo mais. A mais-valia, por exemplo, eu tinha falado anteriormente como que a exploração do sistema capitalista se dá principalmente no trabalho. No sistema capitalista, por exemplo, você trabalha independente de onde você trabalha, ok? Você não recebe por tudo aquilo que você trabalhou. A mais-valia é justamente essa diferença entre o ganho do burguês que te emprega e o salário que você recebe como proletariado. Nunca corresponde, você não recebe por todas as horas que você trabalha, porque algumas dessas horas representam o lucro daquele burguês que te emprega. Então, uma parcela do seu salário é mais de valia, você não recebe pelo que você trabalhou. Isso também é fruto de um sistema que se estrutura nessa opressão de classes que favorece a burguesia em detrimento do proletariado. E é justamente fruto de todo esse inconformismo com o sistema capitalista que o Marx também projeta a necessidade desse proletariado se unificar no movimento de classe para lutar contra essa opressão, para lutar contra a burguesia e caminhar no sentido de construção de uma outra realidade, de uma nova síntese, que aí é o socialismo, estabelecido ali a partir da ditadura do proletariado, que significa o proletariado assumir o controle, a direção da sociedade em detrimento da burguesia, e trabalhar para acabar com as diferenças de classe até que finalmente se alcance uma realidade comunista, onde o comum seja a base dessa sociedade, não o capital, não o dinheiro, mas aquilo que é comum, aquilo que é o bem de todos, né? Então, o pensamento do Marx também é extremamente complexo, mas ele traz essa dimensão mais concreta, materialista, de compreensão da realidade. Então, nesse sentido que ele inverte ali o sistema hegeliano e nos oferece um novo campo de possibilidades para entender a história e para pensar o mundo. Beleza, gente? Então, por hoje, eu vou ficar por aqui. A gente, com isso, conclui o sistema filosófico de Hegel e de Marx. E a gente se vê na semana que vem, beleza? Um beijo para vocês, lavem bem as mãos e até a próxima. Tchau, tchau!